sacanagem. Vai brincando, né? Vai brincando. Então vai roncar A minha tudo no pé da orelha. Professor, Não, professor, é porque demorou um pouco, né? Nós pensamos que tinha acabado tudo. professor, Gente, mas vamos lá, que absurdo. Perdi tempo aí precioso. A dos móveis puxa demais. Hã? Dados móveis puxa demais. Ah, dados móveis. Acho que deu, né? Será que vai entrar mais alguém? Então, vejam. Vamos voltar aqui. Mesmo as forças cibernéticas puxando a gente para o buraco, mas eu sou brasileira, eu não desisto nunca. Então, bora lá. Hein, professora? Fundo. Tem colega que entrou em contato aqui comigo no início da aula que disse que não conseguiu entrar, de jeito nenhum. Depois que a senhora for fazer a chamada aí, para justificar isso aí, porque não conseguiu. Tá, beleza. Tranquilo. Então, vamos lá. Vejam, eu estava dizendo para vocês que, muito embora a parte credora ela esteja aí de posse de um título executivo extrajudicial, nada impede que ela faça a opção por iniciar um processo de conhecimento. Isso é plenamente possível e isso, inclusive, está autorizado lá no teor do nosso artigo 785. Então, o nosso artigo 785 vai nos autorizar, vai nos trazer essa opção. E aí, vejam, o que eu preciso trazer para vocês aqui? Se lhe for perguntado, seja no exame da ordem, seja em algum certame público, se lhe for perguntado se essa ideia trazida pelo 785, ou seja, esta regra de opção ao credor, se lhe for perguntado no sentido de que trata-se de uma novidade trazida aí pelo novo CPC, isso não é verídico, haja vista que lá em 2012, lá no ano de 2012, o Superior Tribunal de Justiça já tinha esse entendimento. Da parte credora, Davi, munida de um título executivo extrajudicial, no nosso exemplo, um cheque, ela poder aí manejar uma ação de conhecimento abrindo mão do processo de execução. E aí, a aula caiu no instante em que eu estava dizendo para vocês o porquê disso. O que levaria a parte a manejar um processo de conhecimento no lugar da execução, levando-se em consideração que pressupõe-se que o processo executivo ele seja mais célere. E aí, veja, Davi, Fábio, Henrique, vejam vocês, a ideia é a seguinte: nós, quando estivermos estudando as modalidades executivas, os meios executivos, nós veremos que tem um leque de opções de atos executivos típicos. Típicos por quê? Porque estão previstos no ordenamento jurídico uma série de mecanismos para se alcançar essa efetividade. Então, vejam, existe uma busca e apreensão, existe a possibilidade de uma penhora, existe a possibilidade de imposição de multa, existe possibilidade de determinação de depósito. É necessário que se diga que também, por força do disposto lá no nosso artigo 139, inciso 4, ainda existe a possibilidade da adoção de meios executivos atípicos. Atípicos por quê? Porque não estão previstos no ordenamento jurídico, como é o caso da suspensão de uma CNH, como é o caso aí da limitação do uso do cartão de crédito, e por aí vai. Mas vejam,
o que acontece? O que nós temos aí? Por vezes, nós vamos caminhar, e não vamos chegar a lugar nenhum. Ou seja, amém, gente, sinceramente. Tá tenso. O trem já é difícil. Ainda fica travando. Por vezes, é porque se existe aí... Perdemos aí alguns segundos da sua... Sora, travou foi tudo aí. Travou? Mas vejam, não tem problema. Não tem problema, a gente volta. Veja, a ideia aqui é a seguinte. Eu tenho uma série... Melhorou? Melhorou? Deu agora? Agora voltou. Então, veja. Tá. O que eu estou querendo dizer para vocês? Eu estou querendo dizer para vocês que existem uma série de mecanismos executivos que podem restar infrutífero. Então, vejam, não é porque eu tenho a possibilidade de promover a penhora que esta penhora vai lograr êxito. Então, vejam, por vezes eu posso fazer uma consulta via Bacen-Jude e essa consulta restar infrutífera, porque, veja, pode ser que o nosso executado, ele não tenha um centavo em conta. Da mesma forma, pode ser que eu vá em busca de veículos, que eu vá em busca de bens imóveis e também não chegue a lugar nenhum. Então, vejam, a depender do caso concreto, é muito mais vantajoso para a parte credora manejar um processo de conhecimento do que manejar uma execução propriamente dita, haja vista que ela é conhecedora de que ela não vai chegar a lugar nenhum. Então, veja, pode ser que aquela determinada parte, ela pretenda executar alguém que ela saiba que não tem emprego, que ela saiba que não tem nenhum nome, nenhum bem em seu nome, seja um bem móvel ou imóvel. Então, aquela parte credora, ela já é conhecedora de que, mesmo que ela mova uma execução, com todos os meios executivos que se tem à disposição, ela não chegue a lugar nenhum. E aí, por essa razão, nesse caso específico, é mais vantajoso que ela maneje uma ação de conhecimento propriamente dita. Então, veja, o artigo 785 do nosso Código de Processo Civil, ele traz aí aquilo que nós chamamos de regra de opção do credor. Então, veja, você que tem consigo um título executivo extrajudicial, no nosso exemplo, um cheque, você pode perfeitamente, por força do que dispõe o artigo 785, você pode perfeitamente abrir mão da execução e manejar uma ação de conhecimento. E aí, vejam, e aí a gente fecha o princípio do título. A ideia do legislador, com a edição do artigo 785, adotando aí o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça lá em 2012, a ideia do nosso legislador foi justamente possibilitar a escolha do credor em promover uma execução autônoma ou manejar um processo de conhecimento com a intenção, com o escopo de alcançar um título executivo judicial. Tudo bem? Então, vejam, feitas essas considerações
Mesmo com esse prejuízo de queda de internet que nós tivemos, essas são as informações que eu gostaria de passar para vocês acerca do princípio do título, tá? Então, vejam, adentramos muito além de conceito. Eu não me conformo em ficar ministrando apenas conceito, tá? Então, avançando, temos ainda alguns minutos de aula, a gente vai para o nosso segundo princípio. E aí, no nosso segundo princípio, nós vamos agora trabalhar com o princípio da livre disponibilidade ou princípio da disponibilidade da execução. Então, vejam, meus amores, vocês encontrarão esse princípio com estas duas nomenclaturas. Princípio da livre disponibilidade ou princípio da disponibilidade da execução. E aqui, o que me diz esse princípio? Qual que é a ideia desse princípio? Veja, esse princípio, ele vai se basear aí na ideia de que a execução, ela será realizada para atender interesse do exequente. Prestem atenção. Muito embora nós tenhamos toda a questão da visão constitucional, da execução, a questão da observância ao devido processo legal, ao exercício do contraditório e da ampla defesa, é necessário que se diga que a execução, e detalhe, deixa eu falar uma coisa importante para vocês, neste momento de estudo de princípios, quando os senhores me vem falando em execução, eu estou falando em execução no sentido amplo, então eu estou abarcando o cumprimento de sentença como a execução propriamente dita. Travou de novo? Posso seguir? Normal? Então, veja, neste momento, eu estou fazendo menção à execução no sentido amplo. Então, eu estou dizendo do cumprimento de sentença, eu estou dizendo da execução. Então, vejam, embora na nossa execução eu tenha aí a figura da visão constitucional, a observância ao devido processo legal, a observância ao exercício do contraditório e da ampla defesa, é necessário que se diga que a gente não pode perder de vista que a execução, ela existe, ela deve ser realizada justamente para entender ao interesse do exequente. E qual é o interesse do exequente? Alcançar a efetividade, alcançar a satisfação, alcançar o cumprimento daquela determinada obrigação que está em situação de inadimplência. Por esta razão, tendo em vista que a execução, ela atende interesse do exequente, este exequente, este credor, ele tem a faculdade de desistir da execução. Abençoado, Simone. Ele tem a faculdade de desistir de toda a execução, ou apenas parte dessa execução, ou ainda desistir apenas de algumas medidas executivas. Então, vejam, qual que é a ideia? Eu não quero que você decore o conceito. Eu quero que você entenda. Qual que é a ideia do princípio da livre disponibilidade? Qual que é a ideia do princípio da disponibilidade da execução? Veja, a ideia central aqui é a de que a execução, ela é manejada para atender interesse do exequente. E se assim o é, este exequente, ele pode perfeitamente, ponto 1, desistir de toda a execução. Ponto 2, ele pode desistir de parte dela. Ponto 3, ele pode desistir de alguma medida executiva. Veja, pode ser que naquela determinada execução tenha sido deferida a realização de penhora, mas a parte credora pode perfeitamente desistir dessa penhora.
força do princípio da livre disponibilidade, por força do princípio da disponibilidade da execução. E este princípio, ele encontra força, ele encontra respaldo no nosso Código de Processo Civil, lá no artigo 775. 775. No entanto, agora pisa no freio. Se é para aprofundar, vamos aprofundar. Pessoal, prestem atenção aqui, nesses minutos finais. Vamos recapitular aqui as coisas. Eu sei que por força do princípio do título, para executar eu preciso de um documento. É qualquer documento? Não. É um título executivo que pode ser judicial e pode ser extrajudicial. Eu já aprendi que se eu tenho em mãos um título executivo judicial, eu vou manejar um cumprimento de sentença. Lá do outro, se o que eu tenho em mãos é um título executivo extrajudicial, o que eu vou manejar é uma execução, um processo de execução propriamente dito. Na nossa primeira aula, nós estudamos acerca da visão constitucional da execução. Então, vejam, aqui na nossa execução, seja no cumprimento de sentença, seja na execução propriamente dita, o exercício do contraditório e da ampla defesa devem vigorar. Significa, então, em dizer que não é porque o devedor é devedor que ele não possa se defender dentro da execução. Então, assim como lá no nosso processo de conhecimento, lá na nossa fase cognitiva, nós temos a possibilidade de contestar, e aí, o que é contestar? O que é contestar? É se defender dentro do processo. Isso também vai ser possível na execução. Então, na nossa execução, o nosso devedor, o nosso executado, ele também vai poder se defender. No entanto, quando se fala em defesa dentro da execução, essas defesas, essas peças defensivas, elas possuem nomes específicos. Tudo bem? Então, vejam e anotem esse esquema e tenham ele sempre em mente. Vamos lá. Título executivo judicial. O que eu vou manejar? Um cumprimento de sentença. Se eu estou manejando um cumprimento de sentença, a peça defensiva do meu devedor se chama impugnação ao cumprimento de sentença. Então, a parte devedora, ela vai impugnar o meu cumprimento de sentença. Então, aqui não se fala em contestação, pelo amor de Jesus Cristo. O nome da peça defensiva no nosso cumprimento de sentença é impugnação ao cumprimento de sentença. Lá do outro, se o que eu tenho é um título executivo extrajudicial, a via executiva que eu vou fazer uso é uma execução propriamente dita, é um processo de execução, e aí vejam, o nome da peça defensiva que eu vou utilizar aqui se chama embargos à execução. Tudo bem? Então, vejam, nós temos essas duas peças defensivas, que nós estudaremos acerca delas mais para frente. Mas eu já quero que vocês saibam que, por força dessa questão da visão constitucional da execução, por conta desta... Travou? Travou?
Falo, sem problema algum. Então, vejam, tá? Vamos recapitular. Geralmente, quando eu estou em sala de aula, eu coloco no quadro. E aí geralmente eu peço para que meus alunos anotem no caderno e levem isso ao longo do curso. Aqui eu tenho uma parede, tá? Mas vejam, se eu tenho aqui um título executivo judicial, tá? Se eu tenho aqui um título executivo judicial, tá? A via executiva que eu vou utilizar, a via executiva, pelo amor de Deus, não, calma, Rosângela. Não vamos nem puxar para a área do trabalho, tá, Ataíde? E nem confundir com embargos de declaração. Calma. Vejam, acompanhe aqui. Se eu tenho um título executivo judicial, puxa o freio. Se eu tenho um título executivo judicial, a via executiva que eu vou utilizar é um cumprimento de sentença. E se eu tenho um cumprimento de sentença, o nome da peça de defesa do meu devedor se chama impugnação ao cumprimento de sentença. Repetindo, impugnação ao cumprimento de sentença. Tranquilo? Lá do outro, vejam, o que eu tenho é um título executivo extrajudicial, eu sei que a via executiva será um processo executivo, propriamente dito, um processo de execução. E aí, veja, o nome da peça de defesa no nosso processo de execução se chama embargos à execução. Embargos acraseado à execução. Então, vamos lá. Cumprimento de sentença, impugnação ao cumprimento de sentença. Execução, embargos à execução. Então, veja, eu tenho essas duas peças defensivas dentro da minha execução, e aí elas são distintas. Mais para frente, nós veremos que nós temos as regras norteadoras do cumprimento de sentença e nós temos as regras norteadoras dos embargos à execução, mas não se preocupem com isso agora. Mas por que eu estou trazendo isso para vocês? Porque, vejam, nós estamos vendo, por força aí do princípio da livre disponibilidade, por força do princípio da disponibilidade da execução, nós estamos vendo essa possibilidade que o credor tem, ponto 1, de desistir de toda a execução, ponto 2, de desistir de parte da execução, e ponto 3, de desistir de alguns meios executivos. Mas vejam, a gente sabe, porque vocês aprenderam, lá quando do estudo da sentença no processo civil 2, que em se tratando de desistência, a desistência dentro do processo, ela precisa ser homologada, e essa homologação se dá por sentença. Então, vejam, o juiz, vamos imaginar que nós estamos com nossa execução. Eu estou falando em execução no seu sentido amplo, eu estou falando na execução tanto me referindo ao cumprimento de sentença, como à execução propriamente dita. Travou? Tá, então vou seguir. Então, vejam, quando o juiz ele recebe esta petição postulando por desistência, e vamos imaginar aí uma desistência total, o juiz ele precisa tomar cuidado. Por quê? Porque o juiz, ele precisa verificar, antes de homologar, ele sabe que ele precisa homologar por sentença essa desistência, como forma de extinguir essa execução. Vamos imaginar que a parte está postulando pela desistência total. Mas aí, veja,
o juiz, antes de homologar, ele precisa verificar se já foi apresentado na execução, ou seja, no cumprimento de sentença ou na execução propriamente dita, a peça defensiva. Então, o juiz precisa verificar se naquela execução já se encontra acoplada a impugnação ao cumprimento de sentença ou os embargos à execução. Por quê? Porque uma vez presentes as peças defensivas, aí o juiz ele tem uma segunda missão. Qual seja, ele vai precisar analisar as matérias que foram elencadas nesta peça defensiva. E aí, eu volto lá na nossa primeira aula, quando eu disse para vocês o quão é importante você conhecer e você saber distinguir matéria de mérito de questão processual. E aí, mais uma vez eu digo, matéria de mérito é aquilo que aconteceu lá no mundo dos fatos, é aquilo que você está procurando, é aquilo que você está postulando. Matéria processual, questão processual, são ocorrências dentro do processo, que não se confunde com matéria de mérito. Então, vejam, gente, a parte fez pedido de desistência total da execução. No entanto, o juiz verificou que já consta naquela execução peça defensiva, ou seja, já tem uma impugnação ou já tem embargos. Aí o juiz vai ter que se atentar às matérias aduzidas nesta peça de defesa. E aí, veja, se o magistrado verificar que só foram elencadas questões processuais, ou seja, questões dentro do processo, o juiz ele vai poder homologar essa desistência, ele vai poder extinguir esta execução, sem que seja necessário a concordância, a anuência da parte devedora. No entanto, nesta sentença, onde ele vai homologar esta desistência e, consequentemente, extinguir esta execução, ele deverá condenar a parte credora ao pagamento das custas e ao pagamento dos honorários advocatícios. Repetindo, tem pedido de desistência total, mas tem peça de defesa, necessário se faz analisar o conteúdo dessa peça defensiva. Se nessa peça defensiva só tiver sido arguída, já estou indo, Luciene, se só tiver sido arguída questão processual, que não se confunde com questão de mérito, o juiz vai poder extinguir essa execução sem que seja necessário a anuência da parte devedora, havendo tão somente a condenação desse exequente ao pagamento de custas e honorários. No entanto, e aí eu vou finalizar por aqui, eu não vou nem para frente. Se naquela peça defensiva, ou seja, naquela impugnação ao cumprimento de sentença, ou mesmo naqueles embargos, se tiver matéria de mérito, o juiz só vai poder extinguir essa execução após intimar a parte devedora para dar anuência. Por quê, Taina? Qual que é a razão disso? A gente cai naquela ideia do direito processual civil, qual seja, precisamos levar o processo a um resultado final. E qual que é o resultado final? Sentença, e sentença que resolva o mérito. Então, a partir do momento em que a parte devedora, ela se defendeu no processo, aduzindo matérias de mérito, seja através da sua impugnação, seja através dos seus embargos, ela tem direito à resolução do mérito. Assim como o réu tem direito a uma sentença de mérito lá no nosso processo de conhecimento. Pessoal, ficou tranquilo? Apesar dos pesares? Professora? Oi. Só uma coisinha, antes da senhora finalizar. Sim. É a respeito do trabalho que a senhora frisou logo no começo. A senhora vai passar em
semana os tópicos? Como é que é? Para a gente logo adiantando? O tópico... Ah, tá. O tópico é os princípios, tá? A questão é um trabalho científico, é digitado, eu quero capa, eu quero tudo aquilo que nós temos direito. A questão é que eu não quero que você me entregue um trabalho, enfim, apenas me relatando quais são os princípios norteadores da execução, com os seus respectivos conceitos. Eu não quero isso apenas. Vejam que será um único trabalho, então tem que ser um trabalho bem feito. Então, eu quero que, da mesma forma que nós estamos nos aprofundando nos estudos no estudo dos princípios, eu quero que seja feito no trabalho. Então, tudo aquilo que você está adquirindo de conhecimento aqui, eu quero que você reporte para o seu trabalho. Ficou claro? É isso que eu quero. Tá bom, obrigado, tá bom. Tá bom? Boa noite. Vejam, façam a lista, tá? Eu vou fazer a chamada aqui agora, e aí vejam. Quem tiver possibilidade de microfone aí, responda o presente. Quem não tiver microfone, coloca presente no chat, e aí a gente resolve, se ajeita. Os representantes façam a lista de alunos que tenham interesse aí em uma revisão, tá bom? Eu tenho. Adriele. Presente. Eu vou colocar a Suelen. Presente. A Glebson, é assim que fala? Menino. A Glebson. Ele estava online aqui agora, professor. Eu não sei. Ao seu presente, ok? Ao seu. Aline. Aline Ângela. Professor Glebson está presente. Presente, professora. Ok. Aline Melo. Presente. Ótimo. Áquila. Presente. Ataíde. Presente, professor. Bárbara. Presente. Bruno. Presente, professor. Cláudia Tomás. Cláudia. Presente, ok. Clésia Barbosa. Presente, professora. Ótimo. Clinton. Ok, Clinton. Davi. Presente. Daiane dos Santos. Professora, Presente. só um minuto, rapidinho. Pede pra galera desligar o microfone que não estiver respondendo a chamada, porque tá dando interferência. Isso. Quem Obrigada. ainda não vai responder, desligue aí, por favor. Derlis. Daiane, presente. Ok, Daiane. Derlis. Jess, presente. Euzinete. Presente, ok. Fábio Henrique. Presente, professor. Ok. Gildeon. Presente, professor. Guilherme Cabral. Presente. Ótimo. Ok, Davi. Hélio Portilho. Presente, professora. Ótimo. Ronieri, é isso? Isso, presente, professora. Ok. Ian Vitor. Presente, professora. Ótimo. Jana. Presente, professora. Joel. Presente, professor. Presente. Jorge Fernando. Presente, professor. Ótimo. Laura Fernanda. Presente, professora. Luciene. Presente, professora. Ótimo. Depois eu quero ver fotos do baby, que deve estar grande. Magno. Presente, professora. Marcileia, que eu não vou mais errar o nome. Presente. Matheus. Matheus presente, ok. É o Matheus Cavalcante. Matheus Gomes. Presente, professora.
Matheus Nascimento. Presente, professora. Milene. Presente, professora. Mone. Presente. Newton. Newton. Presente. Ok. Nilza. Ok, Nilza. Rosângela. Presente, professora. Rosenilton. Presente, professora. Simone. Presente, professora. Suelen. Quem já respondeu a chamada pode sair sim. Beijos e abraços. Cheiro no coração.